Olá, queridos irmãos do canal Reino Eterno em Evidência. Esse que vos cumprimenta, Elias Peixoto. Você é muito bem-vindo aqui. Se gostar da mensagem do estudo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal. No final eu vou deixar as considerações e o texto aqui para que você possa tê-lo, lê-lo e acompanhar aqui o nosso raciocínio. Eu quero tratar hoje, no nosso primeiro vídeo aqui no canal, de um tema muito importante que está causando muitas polêmicas aí dentro do sistema religioso gracista. É um tema que eu escrevi, um texto que eu escrevi, é de minha autoria, que trata sobre as três plenitudes do Evangelho. Queridos, o Evangelho é único, mas está dividido em três períodos, está dividido em três fases, está dividido em três plenitudes. A primeira fase, período ou plenitude do Evangelho, que é único, a primeira fase eu trato como Evangelho histórico. Mateus, Marcos, Lucas e João, quando narram o profícuo ministério de Jesus de Nazaré, homem ou judeu que veio para cumprir a lei no lugar dos judeus que não puderam cumprir. Esta primeira plenitude, ou este primeiro período do Evangelho, confere dos anos 30 aos anos 33, até a morte de cruz de Jesus de Nazaré. A segunda plenitude do Evangelho, que é único, inicia-se na ressurreição de Jesus, quando Jesus agora não é mais Jesus de Nazaré, mas é o Cristo ressuscitado, o Espírito, sendo que ele agora passa a cumprir o seu segundo ministério, que é o ministério do Espírito. O Espírito agora está atuando e tabernaculando a igreja, conforme disse Paulo em Colossenses, que Cristo agora é um em todos na igreja. Essa segunda plenitude, ou esse segundo período do Evangelho, conhecido como Evangelho em Graça, tem como ministro o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 ao 28, o período deste Evangelho, ou o período deste reino, que é mais conhecido como os futuristas de o reino milenial. O reino do Cristo, do unigênito Filho de Deus. Este período confere no seguinte texto: convém que ele reine até que tenha colocado os inimigos debaixo dos seus pés, triunfado sobre a morte, e entregue o reino ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Então, Jesus está cumprindo o reino milenial, o reino do Filho, conquistando, colocando debaixo dos seus pés os principados e potestades, triunfando sobre a morte, até entregar o reino ao Pai. Este segundo período confere dos anos 33 até os anos 70, quando a obra é consumada, terminada e acabada. A terceira plenitude do Evangelho está em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, quando a revelação apocalíptica nos diz que um anjo voava no céu trazendo o Evangelho eterno e o anunciava à nação, povo e tribo, conferindo assim ao povo de Israel. Queridos, o Evangelho eterno, ou a terceira fase, ou o terceiro período do Evangelho, a terceira plenitude do Evangelho é o Evangelho eterno, que o anjo traz. E o Evangelho eterno é o anúncio do início do juízo de Deus estabelecido sobre Israel, estabelecido sobre aquela geração e sobre aquela nação. O Evangelho, ele é único,
e ele esteve dividido em três plenitudes: plenitude histórica, plenitude da graça e plenitude do juízo. Terminando essas três plenitudes, terminou-se, acabou-se o Evangelho. Agora, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, 2, 3, 4 e 5 diz que a nova Jerusalém desceu, e Deus desceu com ela e passou a habitar, passou a tabernacular os seres humanos. Hoje não estamos na primeira, segunda ou terceira fase do Evangelho que era único. Hoje não estamos mais nos tempos de aliança e pactos cruzados. Estamos vivenciando os melhores dias de nossas vidas, porque já nascemos perfeitos, um com Deus, um com o Pai, neste reino maravilhoso que é o reino eterno de Deus estabelecido sobre a humanidade. No texto que escrevi, eu falo o seguinte: existem muitos ainda que estão dormindo no sono da religiosidade, enganados pelo sofisma da religião. É preciso acordá-los, é preciso despertá-los para esta realidade do reino eterno através do único evangelho que existiu, que teve três períodos, fases ou plenitudes. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade só pode libertar quando você conhece o evangelho na sua totalidade. Algumas religiões, alguns sistemas evangélicos, cristãos evangélicos, pregam somente a primeira plenitude do evangelho, o primeiro período do evangelho que confere ao evangelho histórico. O mais novo sistema que está implantado no Brasil e que foi implantado por José Luiz de Miranda é o Evangelho da Graça, que é um novo sistema religioso que prega e ensina que a segunda plenitude do Evangelho é para nós e que nós devemos andar na doutrina dos apóstolos e na sã doutrina de Paulo, sendo que aquela doutrina ou aquele ensinamento de Paulo era o conselho para a conservação daqueles irmãos, daquela primeira igreja, daquela segunda plenitude, para alcançarem o privilégio de adentrar, de serem transformados, de vivenciarem a chegada do reino eterno de Deus que aconteceu no ano 70. Então, meus queridos, nós não podemos hoje, de maneira nenhuma, aceitar esses sistemas religiosos, esses sofismas que querem incutir, que querem colocar no nosso entendimento esta religiosidade ou este sofisma. Porque aqui no reino eterno não existe evangelho para que nós possamos proclamar. Aqui no reino eterno não existe primeira, segunda e terceira plenitude. Nós falamos dela, nós estudamos sobre isso para mostrar o que foi que aconteceu com aqueles irmãos lá da primeira, segunda e terceira plenitude e mostrar a nossa posição no reino eterno hoje. Ok? Então, não podemos pregar o evangelho ou dividir o entendimento do evangelho pela metade. Não podemos aceitar esse sistema religioso gracista que foi implantado no Brasil, onde muitos pregadores têm se apoderado, têm se aproveitado da humildade, têm se aproveitado da falta de conhecimento, da falta de entendimento do povo e tem implantado esse sistema religioso com liturgias, com cerimoniais, com cânticos, com orações,
com um pregador lá na frente que só ele fala, só ele pode falar, só ele tem a palavra. Então, meus queridos, eu estou aqui não é para denunciar somente o sistema religioso, mas também para denunciar esse sistema gracista que está implantado no Brasil. Eu nunca, jamais afirmei ou falei ou gravei um vídeo ou escrevi um texto dizendo que a graça terminou em 70. Terminou quando a terceira plenitude foi implantada, o juízo foi implantado. Porque eu compreendo que a graça é Deus mesmo. A graça era aquilo que aqueles irmãos da primeira geração cristã buscavam, ser um com o Pai, ser um com Deus. E por isso tinham que se submeter à doutrina de Paulo para pós-juízo, que foi estabelecido ali em 70, alcançarem este privilégio de adentrarem o reino eterno. Então, meus queridos, fica aqui registrado aqui o estudo que eu escrevi, a explicação do estudo e a minha repúdia contra esse sistema gracista religioso que quer escravizar, que quer implantar no entendimento das pessoas a segunda plenitude do Evangelho para hoje. Para hoje, não existe primeira, nem segunda, nem terceira plenitude do Evangelho. Para hoje, o que existe é o reino eterno de Deus estabelecido sobre a humanidade. Deixo aqui o meu abraço, deixo aqui o meu carinho, deixo aqui as minhas considerações a você que me emprestou esses minutos para lhe falar. Se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva, comente e eu vou deixar aqui a descrição do texto que escrevi. A todos vocês, as minhas considerações, paz eterna.